Voltamos a falar do Plano Safra 25-26. Vamos saber agora a avaliação da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. E eu converso agora com o Gedeão Pereira, que é presidente da Farsul. Muito bem-vindo. Boa tarde, Gedeão. Boa tarde, Simone Garcia. É um prazer conversar com vocês da nossa Band, do nosso AgroMais. Prazer é todo nosso em tê-los aqui, né, para essa análise. Estamos repercutindo desde ontem, né, desde segunda-feira, o Plano Safra, tanto para a agricultura familiar quanto para a empresarial. Vamos lá, então. 516 bilhões aí em crédito rural para médios e grandes produtores. E eu te pergunto, vai garantir essa execução total dos recursos até janeiro, até junho, melhor dizendo, de 2026? E os produtores vão conseguir, então, financiar o custeio? Ô, Simone Garcia, na realidade, o governo é muito bom em narrativas. O ano passado já fez a mesma coisa. O maior plano agrícola da história, quando nós não vemos em absolutamente nada parecido. Porque, na realidade, são realmente 516 bilhões, mas poderiam ter anunciado 1 trilhão de reais. Vejam bem. Por quê? Porque são recursos livres. Recursos livres são juros de mercado. Na realidade, o que ele traz no bojo deste procedimento do plano agrícola é apenas uns 22%, mais ou menos, que são cento e poucos bilhões, 106 bilhões, que tem uma parte de subsídio por conta do Tesouro Nacional. Então, realmente é muito pouco. E a agricultura brasileira, pelo tamanho dela, ela precisava muito mais. Agora, nem tudo é negativo, principalmente para nós que estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, com uma gravíssima crise climática que estamos vivenciando aqui, onde nós temos N perdas de seca, nós já calculamos aí uma perda em torno de 200 bilhões de reais nesses últimos 5 anos que deixou de circular no bolso do produtor rural, consequentemente na economia do Estado, que precisam de medidas emergenciais e diferenciadas do plano agrícola. E que, na realidade, o ministro da Agricultura ontem realmente ele falou na frente de quem tem a caneta na mão para resolver, que é justamente o presidente da República e o ministro da Fazenda. E que realmente precisamos de medidas especiais. No mais, isso aí foi falado e está bem colocado. E no mais, a nossa grande preocupação, sem dúvida nenhuma, é porque as taxas de juros vieram mais elevadas. E realmente era dentro da expectativa, porque em função da Selic, que vem subindo pelo Banco Central, e nós sempre colocamos o seguinte: juro não é causa, juro é consequência. E o que está acontecendo no nosso país é que, se as taxas de juros forem elevadas, é que estamos com dificuldades de administração fiscal no país. E por isso que as taxas de juros se elevaram. Isso é muito ruim para a agricultura, sem dúvida nenhuma, eleva os nossos custos, sem dúvida também, e na realidade, no momento em que a agricultura está vendendo os seus produtos a preços mais baixos. Então, realmente, o plano agrícola ainda deixa muito a desejar. Plano agrícola deixando a desejar, na visão da Farsul, a gente viu aí juros de 8 a 14% no plano empresarial, né? Tem os recursos aí, os controlados, né? Ou também, né, os recursos livres de mercado, recursos limitados. Então, podem reduzir a capacidade do setor, Gedeão? Eu não posso falar aqui da ótica da Farsul pelo Brasil, porque o Brasil é um país continental. O Brasil, esse ano, colheu a maior safra da sua história e o Rio Grande do Sul encolheu em 10 milhões de toneladas. Essa é uma realidade. Então, para o Rio Grande do Sul, a dificuldade é quase que intransponível. Se não tivermos algo muito diferenciado para o Estado, vai diminuir a área agrícola do Estado do Rio Grande do Sul. Creio até que pela primeira vez. Então, porque se nós viemos com uma redução de liquidez no setor, hoje o setor não só deve, o setor está endividado, na realidade, então isso está trazendo dificuldade. Agora, no Brasil, eu não acredito. O Brasil é um continente, o país colheu a maior safra da sua história, ainda tem alguns produtos que estão muito bem, creio que o algodão, não quero falar nenhuma heresia, porque o Rio Grande do Sul não tem algodão, creio que o café também está muito bem, a pecuária está bem, diga-se de passagem. Então, eu acredito que sim, que para o Brasil nós vamos continuar crescendo. Agora, o estado do Rio Grande do Sul está muito complicado. É, a prorrogação da dívida dos produtores gaúchos, né, problemas climáticos acumulados que você falou aí, né, esses 5 anos, você falou 200 bilhões de reais em prejuízos, né, Gideão? Muitas dívidas acumuladas e pelo manual de crédito
o produtor tem esse direito à prorrogação. É isso que vocês estão pedindo, não é? Por 90 dias, abarcar todos os produtores, porque a gente teve a decisão do CMN, do Conselho Monetário Nacional, que colocou aí não todos os produtores. E eu te pergunto, se não resolver então esse problema do endividamento dos gaúchos, dos produtores gaúchos, difícil então para eles, né, para os produtores tomarem o crédito do Plano Safra? Sem dúvida nenhuma, porque o produtor está sem crédito. Porque como ele vem renegociando, Simone, porque temos que entender o Rio Grande do Sul numa situação muito especial. Já houveram renegociações o ano retrasado, tivemos renegociações o ano passado, e na realidade este ano novamente. Agora imagina alguém, produtor rural, chegar pela terceira vez no seu agente financeiro e dizer: "Eu não consigo pagar a conta". Então o sistema financeiro, sem nenhum recurso maior do governo federal, que terá que vir, evidentemente, ele chega e coloca para o produtor: "Muito bem, eu não vou te colocar no Serasa, não vou te colocar no SPC, vou rolar a tua vida. Mas e o dinheiro novo para plantar, como é que fica? Como é que o produtor vai se financiar?" Porque, na realidade, a massa de produtores já não pagou o sistema financeiro, afetou também o sistema cooperativo, que sempre foi muito parceira do produtor rural, afetou as cerealistas, afetou as revendas de produtos químicos. Então, este produtor, se ele não tiver uma solução do seu endividamento de longo prazo, que ele possa acessar a novos recursos, ele não tem como acessar, porque não tem mais aonde buscar recursos para tal. E o custeio de uma lavoura é um custeio sempre muito elevado, evidentemente que variando de cultura para cultura. Então, esta é a grande dificuldade que nós estamos vivenciando. Então, se não vier uma medida, e nós precisamos de uma medida estruturante, nós estamos falando em 20 anos de prazo para os produtores endividados, afetados, não é para todos, também não é geral e restrito. Nós sempre colocamos: produtor, aquele que puder pagar a sua conta, vá e pague para acessar a novos créditos, ainda que a juro mais elevado, mas ele pode acessar a novos créditos. Então, nós estamos dizendo: pague, produtor. Agora, aqueles que realmente não podem pagar, é que nós precisamos de um alongamento. E também o sistema financeiro nos questiona muito, porque um dos problemas deste plano agrícola é que também não falou em seguro. Olha bem, não se falou em seguro. E o Rio Grande do Sul praticamente está alijado do sistema de seguros. Por que que ficou alijado? Pelas crises que as seguradoras tiveram aqui, grandes impactos, grandes prejuízos, que elas simplesmente se afastaram do mercado, não dizendo: "Eu vou me embora". Não, elas levantaram o prêmio e baixaram a quantidade de produto segurado, que não mais compensou. Então, o governo federal também, neste plano agrícola, nem sequer tocou no tema seguro, que é muito importante para a agricultura do país como um todo. Essa é a realidade. Então, vocês falam, né, essa busca pelo alongamento, aí com os prazos, também a medida estruturante poderia vir com a securitização, não é? Seguro rural, como você colocou aí, né, ainda que siga esse congelamento de pouco mais de 400 milhões de reais dos recursos aí para este ano, nada oficial aí do seguro. Ele foi anunciado ontem, né, para essa safra. A CNA, conversando com ela ontem, né, eles temem que a próxima safra tenha uma cobertura de, no máximo, 4 milhões de hectares. Não é? E melhorias para o seguro rural já vêm sendo discutidas, não é, Gideão? A gente vê aí o Ministério, o mapa, né, Ministério da Agricultura, buscando mais soluções, enfim. Como é que vocês avaliam essa, né, a cobertura, né, no máximo 4 milhões, possível, né, no máximo 4 milhões de hectares? Olha, para o tamanho desse nosso Brasil continental é quase nada. É muito pouco, sem dúvida nenhuma, né? E outro problema, Simone, e o porquê de nós questionarmos um alongamento, porque os produtores rurais, para minimizar o impacto climático, e eu diria que o Rio Grande do Sul, já falei, o Rio Grande do Sul está no epicentro dessa crise climática, horas secas e horas excesso de chuva, e nós temos que fazer, evidentemente, que olhar para o futuro com irrigação. Nós não podemos mais pensar numa agricultura do sequeiro no estado do Rio Grande do Sul sem a devida investimento em irrigação. Agora, pensamos bem, como é que um produtor que está endividado, está sem recursos, ele pode se falar em investimento? Não, ele está sobrevivendo. E justamente nós precisamos de um alongamento de prazo,
para fazermos o melhor seguro possível. Qual é o melhor seguro possível? É um seguro via irrigação, que aí não tem erro. Então, na realidade, esse alongamento do perfil da dívida do produtor faz com que ele melhore a sua capacidade de pagamento e, ao melhorar a sua capacidade de pagamento, ele possa acessar a recursos para fazer o investimento em açudagem, em reservação de água e, consequentemente, a instalação de equipamentos irrigadores. Isso é a tábua de salvação da agricultura gaúcha, porque hoje tanto o Banco Central, quanto o Ministério da Fazenda, como o Ministério da Agricultura, nos fazem a pergunta: e se vier outra seca, o que é que vocês vão fazer? Seria o pior dos mundos para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que pensar em investimento, sim, e por isso essa necessidade deste alongamento de prazo, porque o produtor rural historicamente é um bom pagador das suas contas. O produtor rural sempre pagou. E veja bem, o nível de inadimplência do Estado do Rio Grande do Sul, que está em torno de 4,3%, atesta a boa vontade, ou seja, a realidade do produtor rural para pagar, eu não diria boa vontade, não, a obrigação de vir pagando as suas contas. Agora, evidentemente que somos bons pagadores desde que colhemos os nossos produtos. Agora, quando não se tem colheita, não tem, e nem é um problema, diríamos assim hoje, é um problema de gestão? Não, não é mais, porque tem um limite, né? Agora, 2020 a 2025, sofrendo todo esse tempo, não tem gestor que sobreviva a um período tão longo assim de frustrações. Pois é, Gideão, é um cenário também difícil aí para investimentos, não é? A gente está vendo o governo focando mais em custeio e comercialização, mas para investimentos também tem as taxas, né, do Pronamp, né, de 8% a 13%. Como é que vocês avaliam essas taxas aí? E também, você falando em inadimplência, a gente acabou de dar aqui que inadimplência no campo, viu, Gideão? Ela está avançando, avançou nesse primeiro trimestre, né? Segundo a Serasa Experian, a gente tem aí quase 8%, né, nesse primeiro trimestre. Os médios produtores, né, os grandes produtores, na frente aí em relação a essa alavancagem na inadimplência. E investimentos, então, para a gente finalizar aqui, mas acaba sendo tá difícil de investir diante desse custeio com juros também altos, né? A gente está falando uma equalização ainda do governo que vai anunciar, mas para buscar juros no mercado livre também fica difícil. E para a gente finalizar, eu queria que você desse uma pincelada nesse grupo de trabalho aí para tentar resolver em 120 dias, né, essa questão em específico aí para o endividamento gaúcho. Bom, Simone, conforme eu já coloquei aqui, juro é consequência, não é causa. E o que nós estamos vendo no nosso Brasil, lastimável o que está acontecendo, que o governo está falando muito, e falou ontem, os discursos do Haddad, do presidente da República, foram da justiça social fiscal. Ou seja, é um equívoco absoluto do enfoque da questão, porque, na realidade, justiça social fiscal vem com investimento nos sistemas produtivos, seja comércio, indústria ou agricultura, e principalmente a agricultura hoje, que é o carro-chefe da nação brasileira. Não temos a menor dúvida quanto a isso. Então, se nós tivéssemos mais responsabilidade fiscal, se não tivéssemos nem criado sequer o arcabouço fiscal, que já saiu ferido desde a sua origem, evidentemente que nós teríamos como consequência uma taxa de juro absolutamente mais baixa, e se tivéssemos uma taxa de juro absolutamente mais baixa, isso traria confiança para todos os entes da economia, comércio, indústria e agricultura a fazerem novos investimentos no nosso país, e ao fazermos novos investimentos, aí sim nós estaríamos praticando justiça social e justiça. No finalzinho da nossa entrevista com o Gedeão Pereira, que é presidente da Farsul, a gente perdeu o sinal com ele, né? O Gedeão colocando aí a análise da federação em relação ao novo Plano Safra 25-26, anunciado na segunda-feira para a agricultura familiar e ontem para a agricultura, né, para o agronegócio empresarial. Vê se a gente consegue restabelecer o contato para o Gedeão finalizar a análise dele? Não, né? Eu acho que eu vou ficar te devendo aqui, viu, gente? Então tá.